Hoje nós vamos falar sobre os documentos que são utilizados para a abertura de um inventário. E aqui vale tanto para o inventário em cartório quanto o inventário judicial. Eles são separados em 4 grandes blocos de documentos, que são os documentos do falecido, os documentos dos herdeiros, os documentos que comprovam a relação de bens e as certidões que são obtidas em cartórios, em juízos, etc. Então, o primeiro rol de documentos que a pessoa que vai fazer o inventário precisa é documentos do falecido, o RG e o CPF do falecido, o comprovante de residência do falecido, aí a gente dá uma preferência para aquelas contas mais robustas, como água, luz, telefone, a certidão de óbito do falecido, e aí uma certidão mais atualizada, caso tenha demorado um pouquinho para fazer a abertura do inventário. Essa certidão se pega no próprio cartório. A certidão de casamento ou escritura de união estável da pessoa que faleceu, isso obviamente se ela foi casada ou se ela registrou uma união estável, também uma certidão mais atualizada, não adianta aquela certidão muito antiga, é bom pegar uma segunda via, vai ao cartório, pede uma segunda via recente, todas as certidões que eu falar dos últimos 30 dias de preferência. A certidão de óbito do cônjuge, às vezes ele era casado e o cônjuge faleceu. Então também a certidão de óbito do cônjuge. A certidão do registro de pacto antinupcial. Isso aí acontece com as pessoas que casaram com regime de separação total de bens e ali antes do casamento fizeram esse documento. Também é obtido em cartório, uma segunda via. O comprovante de residência do falecido. E aí a gente finaliza os principais documentos do falecido e passa para os documentos dos herdeiros. Herdeiros a gente vai precisar cópia do RG e do CPF, cópia do RG e do CPF dos cônjuges casados, certidão de registro de pacto antinupcial, também da mesma forma que se requereu pro falecido, para a pessoa que for herdeira também vai precisar, caso seja regime de separação de bens e tenha esse pacto. Certidão de óbito dos herdeiros falecidos. Às vezes um herdeiro principal, por exemplo, o filho faleceu e ficaram netos, ou então um filho faleceu e sai da partilha. Certidão de óbito mostrando que ali não há outro herdeiro substituto, ou se for o caso dos netos, coloca ali em substituição quem está no lugar dele. Comprovante de residência de todos os herdeiros, às vezes tem 10 filhos, comprovante de residência dos 10 filhos. Certidão de nascimento, se tratar de um herdeiro solteiro. Certidão de casamento, quando for o caso, se não for solteiro, vai precisar da certidão de casamento. Certidão de óbito do cônjuge, caso o cônjuge tenha falecido. Procuração particular constituindo um advogado, aí o advogado que vai te acompanhar vai te mandar esse documento para que seja preenchido e assinado. Cópia da OAB do advogado, aí o próprio advogado, quando for dar início ao processo, isso ele mesmo vai colocar lá. Se for representado por terceiro, a cópia da procuração, e aí é uma procuração pública. A procuração do advogado é um documento particular, feito ali no Word mesmo, que ele manda, a pessoa assina. Essa procuração para representar inventário é feita em cartório, aquela verdinha mais robusta. E aí vem a relação de documentos referente aos bens. Aqui, obviamente, se de fato existirem bens a partilhar. Às vezes o inventário não trata de bem algum, mas existindo, o primeiro dele é certidão atualizada da matrícula do imóvel, certidão com até 30 dias. Cópia da escritura original do imóvel, então normalmente a pessoa tem em casa ali aquela escritura, a cópia dela também é interessante, e a certidão de ônus do imóvel. Tudo isso é obtido no cartório de registro de imóveis em que está registrado o respectivo imóvel. Então aqui em Brasília, às vezes tem um imóvel que está em Taguatinga, no cartório de registro de imóveis de Taguatinga, que fica ali no Taguatinga Shopping. Vai lá e pede todas essas certidões. Cópia do último carnê do IPTU, também é importante. Cópia do documento do veículo e do IPVA do veículo. A consulta da tabela FIP para verificar o valor que é hoje o veículo. E aí eu estou colocando até o site aí de onde é feita essa consulta.
O extrato bancário da pessoa para mostrar ali se deixou algum valor, alguma coisa. Cópia do cartão do banco, também para mostrar quais são os dados bancários, além do extrato. Contrato social ou registro na junta comercial, se ele for empresário. Então, às vezes a pessoa deixou ali uma empresa, participe, aí esses documentos mostrando que existe a empresa também são interessantes. Extrato da corretora, no caso de pessoas que investem em ações na bolsa de valores, né? Ou então a cotação. Contratos de seguros, então deixou ali um seguro de vida, seguro de alguma coisa, e ali mostra-se o contrato de seguro também no inventário e o comprovante da existência de outros bens. Tudo isso que eu falei, claro, vai depender do que a pessoa tem, só vai querer colocar no processo documento de veículo se ele tinha veículo. E alguns documentos, por exemplo, eu não tenho acesso ao extrato bancário. Isso aí a gente pode conseguir quando é dado início ao inventário, ou por uma ordem judicial, ou por um documento que o cartório entrega. Então, num primeiro momento, o ideal é que se tenha o máximo de documentos possíveis, mas obviamente que se não tiver acesso a determinados documentos, aí você vai ponderar com o advogado, porque não teve acesso, ele vai fazer esse requerimento, se for o caso, ao juiz. Também existem algumas certidões que têm que ser colocadas no inventário. A primeira é a certidão de testamento, e aí eu estou colocando aqui o site em que se verifica isso, que é o sensec.org.br, e ali vai justamente verificar se há ou não um testamento deixado por esta pessoa. Se deixou o testamento, a gente tem que colocar também, vai ter um procedimento específico para habilitação dos testamentos. Mas se não tiver, a certidão também vai mostrar nesse sentido. Certidão de distribuição de ações cíveis e assemelhados. Aí eu estou colocando o site aqui do TJDF que vincula diretamente a essa certidão, mas claro que vai depender de cada estado, às vezes a pessoa está no Paraná, está no Rio Grande do Sul, e aí a depender do seu tribunal, se você não localizar, é muito fácil, coloca no Google ali, certidão, ações cíveis, Rio Grande do Sul, facilmente vai ser localizado onde consultar, mas aqui em Brasília, especificamente, eu já estou colocando o site direto aí. Certidão negativa de débitos federais, aí é no site da Receita Federal, que eu também estou colocando o link aí logo abaixo. Certidão negativa de débitos estaduais, também estou colocando no site da Receita também, aí tem um link específico para os débitos estaduais. Certidão negativa de débitos trabalhistas, aí é no site do TST, também tem abrangência nacional, também estou colocando aí o link. Existe uma especificidade para os imóveis rurais. Se for imóvel rural, tem que ter uma quitação do ITR, que também tem um link de onde conseguir isso. Certidão de cadastro de imóvel rural, CCIR, também o link onde conseguir. Certidão de inexistência de restrição ambiental, e aí também mostra o link de onde conseguir isso. Então aqui é só aquela pessoa que deixou como herança uma fazenda, um imóvel realmente rural. E por último, a questão dos pagamentos. Por ocasião do inventário, além das custas processuais que o advogado vai te mandar para pagar, que aí já é uma taxa mais baixa, existe o pagamento dos impostos, que é o ITCD, né? Então, eu estou deixando também onde providenciar o pagamento desse ITCD. Normalmente vai variar de cada estado, mas normalmente, pelo menos aqui em Brasília, hoje está fixado em 4% do montante que foi inventariado. Então, você tem um inventário de R$500 mil, vai tirar ali os 4% de 500 mil e fazer esse recolhimento, que é o principal imposto do inventário. E se tiver partilha desigual, aí tem outros impostos, que aí basicamente uma pessoa está transferindo patrimônio para outra, aí tem que também ser conversado com o advogado, que no mesmo site vai ser emitido as guias de outros impostos, em geral o ITBI, e basicamente o que a gente tem de documentos do processo de inventário é esse. Vai, claro, variar. Os sites que eu coloquei com o tempo podem mudar, mas colocando ali no Google dá para ter uma noção do local, mas a grande maioria vai ficar como está. Na descrição do vídeo eu também estou colocando os links diretos para quem quiser acessar. E basicamente o primeiro passo do inventário e mais importante é justamente estruturar esse montante de documentos que eu afirmei. Quanto mais documentos tiver no início do inventário, mais rápido ele vai correr, com maior facilidade.